Bom, gente, nós vamos conversar um pouco com vocês sobre a história dos números complexos, né? Eu queria só colocar que os números complexos, né, o embrião, a origem dos números complexos não está nas resoluções das equações do terceiro grau. É muito importante, né, que a gente afirme, né, aí para vocês que as equações do segundo grau, elas têm origem na Babilônia, né? 3.000 anos antes de Cristo, não era resolvido da forma que a gente resolve hoje. Eles usavam binômio, formação de quadrados perfeitos, né? Onde você conseguia resolver através de binômios ao quadrado, elevado ao quadrado. É uma álgebra, mas não uma álgebra como a gente coloca hoje, a álgebra simbólica, né? A álgebra simbólica, onde ela é toda permeada aí por símbolos. Naquela época não havia. A álgebra simbólica depois de 1500, depois de um grande matemático aí, que foi o matemático francês François Viète. Mas na Babilônia era uma álgebra retórica, ela era toda escrita, não havia símbolos, mas sabia-se resolver a equação do segundo grau. E aí, quando a gente caminha, é interessante dizer que lá não havia os negativos, o zero não existia. Então não tinha problema com a questão do negativo, porque não se conhecia. Vindo para 300 anos antes de Cristo, na Grécia, os gregos trabalhavam com a geometria aritmética. Quer dizer, então, todos os problemas, ou quase todos, eram feitos ou de forma aritmética, né, simplesmente com cálculos numéricos, com números apenas. Não se tinha ali, até a álgebra mesmo retórica, ela foi deixada de lado. A maioria dos problemas eram resolvidos geometricamente. E a equação de segundo grau, da mesma forma, era resolvida com régua e compasso, através da geometria, né? Formação de quadrados, mas quadrados geométricos. A ideia de formação de quadrado perfeito, que estava lá na Babilônia, só que na Grécia com desenhos, né? com figuras, por exemplo, de poligonais, mesmo, de quadrados, enfim. E há todo um trabalho ali interessante para você resolver a equação de segundo grau, né? na forma grega. Mas quando você passa pela Grécia, você já caminha aí depois de Cristo, né? Quando chega em torno de 800 depois de Cristo, já tem o surgimento dos negativos, do zero, e aí você começa a se deparar nas resoluções das equações de segundo grau com raiz quadrada de número negativo. Já se tinha a forma de resolver, aí nos anos 1000 depois de Cristo, não usando a fórmula que se usa hoje, x igual a menos b mais ou menos, a raiz quadrada de b2 menos 4ac sobre 2a. Essa fórmula, essa maneira de escrever só depois de 1500, com a álgebra simbólica. Então, a fórmula, essa fórmula que a gente usa hoje, através só de símbolos, em torno dos anos 800 depois de Cristo e 1000, ela já era de uma forma ali não sincopada total, não retórica total, e chamada assim sincopada. Havia símbolos permeados com palavras. Então havia uma forma, por exemplo, de recitação, quase como uma poesia ou uma receita para se resolver a equação do segundo grau. Mas já se começava a deparar com raiz quadrada negativa e essas questões eram abortadas. Então todo o problema prático que se resolvia, que se recaía na equação de segundo grau, onde aparecia a raiz quadrada de um número negativo, não era possível resolver. Então esse problema não tinha solução. E caminhando, chegando aí no início de 1500, grandes matemáticos italianos começam a trabalhar com resoluções de equação de terceiro grau. Então eu vou falar de um matemático chamado Cardano, que introduz uma fórmula para se resolver a equação do terceiro grau. E vamos colocar assim, como se eu tenho x ao cubo, aqui o coeficiente numérico 1, aqui eu vou ter um ax mais o b.
E como era a forma de Cardano para ele resolver, quer dizer, ele encontrar uma raiz, né? Evidente que esse trabalho de Cardano ele é mais complexo. Eu estou apenas apresentando uma situação de uma raiz, determinação de uma raiz, para que a gente, a partir daí, a gente consiga mostrar para vocês a origem, né, desse número considerado imaginário, que é a raiz quadrada de -1. Um número que até então não se conhecia. Como é que eu vou achar a raiz quadrada de -1? Né? No sentido que só se conhecia os números reais, né? E é evidente que não há nenhum número que a gente conheça real que é ao quadrado de -1, porque qualquer número ao quadrado está sempre positivo. Então esse número, tá, era um número que na realidade é um número que eles queriam descobrir. Na realidade é isso, né? Matemática é assim. Você veja que eu estou falando de 3.000 anos antes de Cristo e vem caminhando, quando chega em 800 já se depara com essa questão, né? E quando chega aí já em 1500, não na equação de segundo grau, mas sim na equação de terceiro grau, tem que estar claro, é que se busca, né, quando ele está com problema na forma de Cardano, onde vai aparecer a raiz quadrada negativa, de número negativo, é que começa-se a buscar exatamente esse caminhar aí para o conhecimento de um novo número chamado números complexos, ou números imaginários. E a fórmula dele diz assim, raiz, como escrever assim, raiz cúbica de b sobre 2 elevado ao quadrado mais a raiz quadrada de melhor, aqui é b sobre 2, aqui é b sobre 2 ao quadrado menos o a sobre 3 ao cubo. É uma fórmula, deixa eu só colocar aqui, mais o mesmo que eu tenho, vamos tirar esse parênteses aqui que não precisa, b sobre 2, só que aqui é menos raiz quadrada, isso aqui é raiz cúbica também, de b sobre 2 ao quadrado menos o a sobre 3 ao cubo. Então, a fórmula de Cardano, para se encontrar uma raiz ali, era essa. E aí, ele apresenta a seguinte equação, x ao cubo igual a 15x mais, vou botar aqui, 15x mais 4. Veja que quem é o nosso A é 15 e quem é o nosso B é 4. Tá? E vamos usar a fórmula de Cardano. Então, veja, raiz cúbica de, quem é o B? 4 sobre 2, mais a raiz quadrada de 4 sobre 2, já substituindo, dá 2 ao quadrado, menos o A é 15, 15 sobre 3, 5, 5 ao cubo. E veja que aqui não muda nada, apenas esse sinal e esse são opostos. Então, continua aqui o 4 sobre 2, menos a raiz quadrada de 4 menos 2 ao quadrado, vamos escrever igual, né? Menos o 5 ao cubo. E dessa forma, a gente encontra como raiz a raiz cúbica de 4 sobre 2 dá 2, mais, veja, raiz quadrada de 4 menos 125, mais aqui 4 sobre 2 é 2, menos a raiz quadrada de 125. Aqui, raiz cúbica, raiz cúbica. E nós vamos ter, melhor, 4 menos 125. E aí você tem a raiz cúbica de 2 mais raiz de menos 121, né?
mais a raiz cúbica de 2 menos 121. Então, quando Cardano, né, ao buscar essa raiz, ele se depara aqui com uma questão que todos os matemáticos, né, que antecederam ele abortaram. Toda vez que chegavam no rascunho de número negativo, não conseguiam resolver. E ele tentou, né, tentou e percebeu que isso daqui era um número. Por quê? Por que ele percebeu que isso aqui era um número? Olha que interessante. Olha essa equação, quando eu digo assim, ó, x ao cubo, né, menos 15x menos 4 igual a zero, passando para lá, né, quando você vai resolver essa equação, não com a fórmula de Cardano, e esse conhecimento já se tinha também na época, eles observam que o x igual a 2, né, ou melhor, x igual a 4, veja, ó, 4 ao cubo menos 15, isso aqui é 15, vezes 4 menos 4, isso aqui dá 64, menos 60 menos 4 dá 0, 60 menos 64 dá 0. Então ele vê que uma das raízes é x igual a 4. E usando um conceito interessante, que é x ao cubo menos 15x menos 4, né, pode ser fatorado dessa forma, e aqui com outro polinômio que eu desconheço, onde se o x é 4, 4 menos 4 dá 0, 0 vezes um polinômio dá 0, então o x vale 4 por esse binômio. E esse p de x, se eu souber quem são os zeros, ou as raízes, melhor dizendo, falar, as raízes de p de x, eu consigo saber, encontrando aqui as raízes, serão as raízes, as duas outras raízes da equação do terceiro grau. Então, como é que eu encontro esse p de x? É evidente que o p de x é do segundo grau, porque um polinômio de segundo grau multiplicado por um do primeiro, então do terceiro grau. Então, esse p de x que eu estou na busca é a divisão de 15, x ao cubo menos 15x menos 4 dividido por x menos 4. E vamos fazer essa divisão. Quando você faz isso, é interessante você ver que não aparece x ao quadrado, então coloca nessa forma e divide por x menos 4. X ao cubo dividido por x dá x ao quadrado vezes x. Como aqui eu sempre subtraio, então muda de sinal. Como isso aqui é positivo, passou a ser negativo. Saca aquilo? 5, o 10 dividido por 3. 3 vezes 3, 9. Você vem subtraindo. 3 vezes 3, 9, aqui dá 1, sobrou 1. Então, quando você multiplica, você traz ele para cá subtraindo. Quando você multiplica, você traz ele subtraindo. Trazer subtraindo é trocar o sinal. Quando você acrescenta o menos antes de um número, de uma letra, é evidente que é uma troca de sinal. Então, x ao cubo vezes x era positivo, do menos x ao quadrado. Olha, menos 4x ao quadrado, eu venho menos 4x ao quadrado, né? Porque aqui eu vou subtrair menos 4x ao quadrado. Então passa a ser mais 4x ao quadrado. Interessante dizer isso para as crianças, porque às vezes faz mecanicamente. Multiplica aqui e troca o sinal. Troca o sinal porque eu estou fazendo a subtração do dividendo menos esse produto. Então eu tenho que multiplicar o que eu estou encontrando aqui por menos. Multiplicar o que eu estou encontrando aqui, né, por menos, é trocar o sinal desse carinha que está aqui. Quando é positivo, dá negativo. Quando aqui é negativo, aqui passa a ser positivo. Passa a ser positivo. E aí isso aqui dá 0. Aqui dá 4x ao quadrado menos 15x menos 4. Veja que 4x ao quadrado dividido por x dá 4x, na verdade, né? 4x vezes x dá menos 4x ao quadrado. Aqui daria menos 16, vem para cá com mais 16x, corta, 16x menos 15x dá x menos 4. Se eu dividir x menos 4 por x menos 4 dá 1.
E aí 1 vezes x dá menos x, menos 4 vezes 1 aqui vai com mais 4 e dá os restos zero. Então veja que esse polinômio, né, que nós colocamos aqui, que eu vou tirar ele, né, e já vou escrever, é x ao quadrado mais 4x mais 1. Já que esse cara multiplicado por esse mais 0 dá o dividendo. Então, o quociente multiplicado pelo dividendo, o quociente multiplicado pelo divisor, somado com o resto, que é 0, dá o dividendo. Então, só ficou exatamente o x menos 4 multiplicado por x ao quadrado mais 4x mais 1, dando o dividendo, que é isso aqui. Então, agora, se eu resolvo essa equação, eu vou encontrar as raízes dessa equação, que seriam as duas raízes lá do polinômio. Então, se essas raízes forem reais, significa que a equação do terceiro grau admite raízes reais. E aí, você vê com uma questão, como é que aqui apareceu raiz quadrada de um número negativo? Né? Então, isso que eu estou passando para vocês foi um problema para Cardano, né? Porque ele tinha convicção que essas raízes eram reais, mas pela sua fórmula, que era totalmente diferente do que eu estou fazendo aqui, ele se deparava com uma questão complicada, né? Que era exatamente uma coisa que ele não sabia dizer, né? Como é que eu vou colocar aqui um número que seja raiz quadrada de menos 121? Um número que eu conheço, real. E aí, quando eu resolvo isso, veja que o x é igual o menos 4, mais ou menos, resolvendo a equação de segundo grau, menos b, mais ou menos, b ao quadrado, que é 16, menos 4 sobre 2, eu vou ter menos 4 sobre 2 é menos 2, mais ou menos, raiz de 16, vou botar aqui ainda, menos 4, tá? E aqui 16 menos 4 dá 12, e aí eu posso estar escrevendo assim, olha, raiz de 12 é 4 vezes 3. Veja que, se eu colocar agora menos 4, mais ou menos, raiz quadrada de 4, né? Aqui, ó, dá 2, e ficando o irracional raiz de 3 lá, dividido por 2, o meu x é menos 4 mais ou menos 4 dividido por 2, vamos já botar aqui, menos 2, mais ou menos 2 dividido por 2, raiz de 3. Então veja que há duas raízes aqui, ó, irracionais, e uma raiz racional, então são 3 raízes reais. Ok? Bom, e aí Cardano se depara com isso e para por aí, ele dá um tempo para pensar nisso, só que nesse tempo surge um matemático que, ao conhecer o que Cardano vinha fazendo, que é um matemático Bombelli, que logo um pouquinho depois de Cardano, bem próximos anos depois, Bombelli estudando, né, as anotações de Cardano, se apodera das anotações e dá aí procedimento nessas questões exatamente dos números complexos, né, da origem aí dos números complexos. Então, eu vou apagar aqui, porque isso aqui foi um adendo, só para mostrar a vocês uma questão que é interessante, né, para vocês verem que realmente essa equação aqui, ela admite raízes reais. Bom, então, apagando aqui, nós vamos ver o que Bombelli pensou. O Bombelli, ele pensou o seguinte, aí já estamos em Bombelli, aí nos anos um pouquinho, quer dizer, na realidade no início de 1500, mas depois de Cardano. Bombelli disse assim, olha, gente, esse cara, tá, vamos supor que esse cara aqui existe, né, 2 mais raiz quadrada de menos 121. Se esse cara existe, né, ele pode estar com a cara a mais raiz de b. Então ele coloca mais ou menos desse tipo, a mais raiz de b, certo? E ele também coloca que a raiz cúbica de 2 menos
raiz quadrada de menos 121, que é isso daqui, pode estar com a cara de A menos, porque aqui era negativo, raiz de B. Então, ele parte de uma premissa, tá, que isso poderia ser escrito assim, que isso poderia ser escrito daquela forma. É evidente que dependente de B, né? Porque você se será o B poderia ser positivo, o B poderia ser negativo. E quando ele olha para esse x, que ele já sabe, pensando no x igual a 4, que ele olha para uma solução x igual a 4 e busca ver o que está acontecendo, ele diz assim, olha, se o x for 4, esse carinha aqui, como ele pode ser escrito A mais raiz de B somado com esse cara, que pode ser escrito com A menos raiz de B, veja que, por sorte, né, nossa, esses dois carinhas aqui desaparecem e nós vamos ficar com 4, 2A e o A igual a 2. Então, ele parte da premissa que esse A aqui é 2 e que esse A é 2, ok? Bom, e o que ele... Aí ele começa a especular, fazer conjecturas. Então ele diz assim, se esse B aqui for menos 1, né, se esse B, né, for menos 1, né, se eu conseguir escrever esse cara como sendo 2 mais raiz de menos 1, e esse cara como 2 menos raiz de menos 1, né, vamos ver se é possível, né, eu fazer exatamente esse trabalho. Por quê? Considerando aqui, como eu falei, o A2 é aquele B que estava lá, né, como menos 1. E ao fazer isso, ele pensa da seguinte forma, poxa, a raiz quadrada de menos 1 vezes a raiz quadrada de menos 1, para ele, né, será o menos 1. Lembram que a ideia, quando você a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2 dá 2? Quer dizer, é evidente que aqui é negativo, né? Mas aqui a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2 dá raiz quadrada de 4 dá raiz quadrada de 4. Dá raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4 é 2. Né? Se você tiver raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Então, dentro desse princípio, né, ele, raiz quadrada de menos 1 vezes raiz quadrada de menos 1, dá menos 1. E aí ele vai e usa 2 mais raiz de menos 1, isso aqui, elevado ao cubo, né, tem que dar o 2 mais raiz de menos 121. Então veja, se há uma verdade aqui, tem que existir um número aqui. Por quê? Porque isso aqui é um trabalho de números. Pô, se isso aqui, né, se isso aqui for um número, se isso aqui for um número, quando eu desenvolvo isso aqui, vai ter uma identidade, né, numérica. Então, ao fazer isso, né, ele chama esse raiz de menos 1, né, de um número que eu vou chamar aqui, por exemplo, de não de I, porque o I, essa unidade imaginária, o I, o mesmo nome I, ao símbolo I, algébrico, só surge em 1700. Mas vamos botar aqui como se fosse um K, tá? Então, veja, 2 mais K, né, se existe um número ao quadrado dá menos 1, porque raiz quadrada de menos 1 é K, então ao quadrado dá menos 1, então 2 mais K elevado ao cubo vai ser 2 mais, e aqui, evidente que só colocando para vocês que o menos 121 é o mesmo, raiz quadrada de 121 é 11 vezes raiz de menos 1. Então, se eu penso em raiz de menos 121, 11 vezes 11, 121, passo para fora, raiz de menos 1. E o menos 1, né, eu estou chamando de K,
né? Se isso aqui for K, então isso passa a ser 11K. Então, aqui 2 mais 11K. Então, se há uma verdade, se existe um K que é igual a raiz de menos 1, embora não seja quem é esse K, vai haver uma verdade aqui. Isso, Bombelli apresentando nas suas anotações. Então, nós vamos fazer exatamente isso, entendendo aqui, ó, que se o raiz de menos 1 é K, K vezes K dá menos 1, certo? E aí você vai ter aqui, né, para resolver, 2 mais K ao quadrado, que multiplica 2 mais K, porque eu peguei o quadrado, fica melhor, e depois multipliquei pelo fator 2 mais K. 2 mais K ao quadrado vezes 2 mais K é 2 mais K ao cubo, e aqui 2 mais 11K. Veja que isso aqui é o quadrado do primeiro, 4, mais o dobro do primeiro pelo segundo, então 2 vezes 2, 4K, mais o quadrado do segundo. Tá? Tudo isso multiplicado por 2 mais o K, que tem que dar 2 mais 11K. E Bombelli continua, observe, esse carinha aqui, ó, né, ele chama de menos 1. Então você tem 4 mais 4K e o K2 é menos 1. E aí, evidente que o 4 menos 1 dá quanto? Dá 3. Então, esse cara, 4 menos 1, 3, aqui daria 3 mais 4K. Mas vou continuar. 2 mais K igual 2 mais 11K. Veja, voltando, 4 menos 1, 3 mais 4K, que multiplica 2 mais K igual a 2 mais 11K. Fazendo esse produto, 3 vezes 2, 6, mais 3K, mais 8K, aqui, ó, mais 3 vezes 2, 6, mais 3K, 4K vezes 2 mais 8K, mais 4K ao quadrado é 2 mais 11K. Veja, 6 mais 8 e 3, 11K, menos 4, que o K2, né, K vezes K é o K2, que dá menos 1. Então, aqui é menos 4, 2 mais 11K. E aí, veja que 6 menos 4 é 2, mais 11K é igual a 2 mais 11K. Ao chegar aqui, Bombelli comprovou que existe um número, embora ele não conheça, que ele, ao ser trocado por raiz quadrada de menos 1, ele consegue, exatamente no trabalho algébrico, que nós só fizemos aqui para essa igualdade. Poderia ser feito para essa o mesmo procedimento, você vai encontrar o mesmo resultado. Mas o que ele colocou foi exatamente isso. Senhores, a raiz quadrada de menos 1, nós não sabemos que número é. Desconhecemos. Mas existe esse número. Embora eu não conheça, então eu vou chamar de um número que está na minha imaginação, que eu desconheço. Agora, uma certeza eu tenho, que esse número que é imaginário, tá, ele tem que valer menos 1. Então ele cria, veja, quando ele bota raiz quadrada de menos 1 e ele diz que é K, e ele, através disso, ele também diz que K vezes K é menos 1, ele consegue, mesmo usando um número desconhecido, imaginário, ele consegue comprovar uma verdade dentro de uma situação aqui, de uma expressão onde ele mostra uma verdade, né, fazendo isso, né, uma expressão algébrica onde ele chega exatamente a uma verdade aqui, onde você tem o primeiro membro igual ao segundo membro. E aí surge, né, exatamente o que eu coloquei aqui. A raiz quadrada de um número negativo é um número que não é real. Que se fosse real, a gente poderia estar escrevendo. Então esse número eu desconheço. Mas existe esse número, tanto existe
que o quadrado desse número dá menos 1. Porque se esse cara aqui é número, se ele é número, esse cara tem que ser número, para que ao quadrado dê o número. E esse cara aqui, lá na frente, com o matemático Euler, foi chamado de I. Esse cara foi chamado de I. Então, hoje, a unidade imaginária I é raiz quadrada de menos 1. E a partir daí, né, constrói-se toda a teoria de números complexos, usado em várias profissões, usado na eletrônica, na engenharia, na informática, na física. Surge uma expansão, né, com um novo conjunto que não se conhecia, né, a partir aí de 1500, início de 1500, por esses grandes matemáticos, principalmente Cardano, Tartaglia e Bombelli. Tá aí, gente, um papo legal, né? Cansei até um pouquinho, de certa forma, mas espero, né, que vocês possam, a partir dessa pequena história, entender melhor a origem dos números complexos. Um grande abraço e até a próxima.